Todos e todas que vão nos assistir, eu repito, é um prazer estar aqui. E para nós é uma satisfação falar com você, né, Toninho? Você é uma pessoa que tem uma história jurídica importante no nosso município e um papel político. Foi um vereador combativo, radical até em algumas coisas, mas sempre deixou uma imagem de pessoa íntegra, pessoa séria. Isso faz parte do seu currículo. Obrigado. E a gente sabe disso, viu? Obrigado. É uma satisfação poder falar isso para você. Muito viu? obrigado. Como é que está o trabalho lá? Agora você vai me contar o que acontece com a vida do Toninho Garmes a hora que ele chega na prefeitura, o que o prefeito falou para ele, qual a autonomia que ele tem para executar o trabalho lá no jurídico da prefeitura. Veja bem, o Duda, sempre que eu venho aqui, ele me pede para ser sucinto. Vou procurar te atender. Veja só, dia 23 de janeiro deste ano eu assumi a Secretaria de Negócio Jurídico de Bauru. Até achei muito magnânimo o prefeito de eu ter sido candidato por um partido de oposição, não coligado. Então, nos conversamos e eu aceitei assumir a secretaria. Duda, sinceramente, eu não esperava encontrar o que encontrei na secretaria. É muito serviço. E tem muita coisa que era para o mês passado, para ontem. E isso, às vezes, preocupa, porque o trabalho técnico, jurídico, tá? Você tem que pensar, adaptar na lei, o que vai fazer e tudo. Mas uma coisa eu tenho encontrado lá na prefeitura, os procuradores são excelentes servidores. Eu tive até, quando vereador, um atrito com eles, né? E havia até uma preocupação sobre a minha ida para lá, mas graças a Deus eu sei o que devo fazer e como devo fazer. Em tudo eu peço que o Espírito Santo me ilumine para eu não fazer nada errado. Agora, serviço tem demais. Outro dia um secretário colocou um processo sobre a minha mesa e disse assim: estou indignado. O que aconteceu? Levou 23 dias para dar esse parecer. Eu peguei e falei para ele assim: olha, o quadro são 28 procuradores. Nós estamos com 18, tem 2 de férias e 1 de licença. Eu tenho um setor aqui que tem 4 procuradores. Quantos processos você imagina que tem nesse setor? Ele falou: 1000. Desse jeito, 1000. Eu falei assim: 178.500. Ele pegou o processo, fez assim e falou: captei tua mensagem. E foi embora. Então é o seguinte, tem muito serviço, mas muito mesmo. E é a coisa mais variada que você possa imaginar. Que loucura. E tanto que há 2 semanas atrás, quando o presidente do Tribunal de Justiça esteve aqui em Bauru, né, assinando o convênio que nós alugamos um imóvel para que 2 anexos criminais de violência domiciliar contra a mulher está lá. Aí fomos assinar o convênio e tudo. Depois eu fui almoçar com o presidente do tribunal e alguns colegas e tudo, e ele perguntou justamente como é o serviço lá. E eu disse: doutor Paulo, hoje eu trabalho mais do que quando eu era juiz. Eles começaram a rir. Eu acho que eles podem até ter pensado que não é verdade, mas é a pura verdade. Tem muito serviço. Mas também numa quantidade dessa é impossível pôr em ordem até, né, Toninho? Não, aí é que são elas. Na vez passada que eu vim aqui, teve o problema daquela denúncia que havia
prescrição, cerca de 200 milhões. E eu falei que não era isso, era menos, mas mesmo que fosse uma quantia irrisória, não havia motivo para que prescrevesse o crédito do município. Por isso nós contratamos uma empresa e agora a coisa está organizada e nós estamos, inclusive, não com aquela tática ou técnica antiga de esperar o mês de dezembro para mandar 10, 12, 16 mil ações. Nós estamos, a ordem nossa agora é o setor de executivo fiscal encaminhar mês a mês, conforme as certidões vão aparecendo. Então, é o seguinte, realmente é muito serviço. Mas, como minha mãe dizia, o trabalho não mata ninguém. Mas prescreveu muita coisa anteriormente, sim, né, Toninho? infelizmente, isso é uma realidade. Infelizmente. E olha, tem uma coisa que eu sempre observei, inclusive quando vereador, é que o executivo mandava na última hora aquele calhamaço de ações com uma finalidade só. Talvez não fosse nem receber o crédito do município. Na verdade, o que o executivo queria fazer era se safar de eventual problema administrativo. Então, porque a lei de responsabilidade fiscal exige que se cobre o que é devido. Tá? Então, era por aí a coisa. Mas hoje não tem isso, não. Toninho, hoje eu chamei você, claro, você não pode nem falar sobre isso, sobre esse problema, essa investigação do GAECO na CEPLAN lá, né? Mas eu vou aproveitar, já vou fazer até, como eu já olhei, aqui tem uma pergunta do Pedro Valentim, foi ele que tocou essa semana nisso aí, e dizendo que ele ia nas redes sociais falar o nome de vereador envolvido e tal. Vamos ver o que o Pedro escreveu aqui. Secretário Antônio Garmes e professor Duda Trevisani. Conforme divulgamos ontem nas redes sociais, em delação premiada para o GAECO sobre o caso CEPLAN, um funcionário municipal citou alguns envolvidos, e inclusive um vereador da Câmara Municipal de Bauru, que por enquanto não se pode citar o nome em segredo de justiça, mas logo virá à tona. Realmente, o caso tramita perante o GAECO em segredo de justiça. Então, nós não sabemos detalhes do que acontece lá na investigação. Uma coisa eu observo, existe muita especulação. Eu tenho uma tranquilidade de aguardar o que o GAECO vai apresentar, a ação que eles vão apresentar, mas uma coisa é claríssima para nós da Prefeitura, principalmente do prefeito Gazeta, que veio falar comigo no primeiro dia sobre esse assunto de problemas de desvios dentro da administração. Nós não compactuamos com nenhum tipo de desvio. Tanto que o GAECO está fazendo esses levantamentos e a Prefeitura, por ordem do prefeito Gazeta, colabora com tudo. O que os promotores solicitarem serão atendidos da nossa parte. Tá? Então, eu não posso entrar em detalhes porque também não sei. Porque segue em segredo de justiça. Mas nós é que estávamos iniciando esse procedimento. E há, inclusive, perante a corregedoria, tá, um processo para verificação de responsabilidade de servidores nesse caso. Tá? Essa é a atitude da Prefeitura. Quer dizer, lá está aberto para qualquer tipo de investigação. Total. Maravilha. O que precisar, qualquer pedido de documento, não precisa nem fazer apreensão, é só mandar um ofício solicitando, imediatamente nós atendemos. Tonico, você acredita que com toda essa crise será construído o novo Fórum de Bauru? Oh, que maravilha de pergunta! Que maravilha! Olha, nós fomos ao tribunal. O presidente do tribunal disse que nunca viu
uma comissão de tantas pessoas, de cargos diferentes, empenhadas em conseguir um fórum estadual para Bauru. Lá durante a conversa, um dos servidores técnicos, ele disse que haveria necessidade de fazer orçamento, pagar quem fosse fazer aquele projeto. O projeto e tal. Aí o Sandro, presidente da Câmara, falou assim: olha, presidente, nós temos um bom relacionamento com a Senag em Bauru, e eles têm nos feito alguns trabalhos, e nós vamos tentar esse trabalho. O presidente falou: isso é ótimo, porque vai agilizar e vai economizar dinheiro. Tá bom. Aí mandaram para o doutor Parra e para mim, no e-mail, projetos. E nós passamos para o Sandro, e ele está em entendimento com a Sinag para fazer. E agora, hoje, eu tive a notícia que o atual presidente da Senag é o Pegoraro, não é? Não, o Segalão. O Segalão, que é vereador. Nossa, quer dizer, estamos em casa agora. Mas o ex-presidente era o Pegoraro, também é fantástico. Tá. Um cara... Então, eles, inclusive, acompanhando tudo. Mas tem uma notícia quentíssima. O governador, ele quer que Bauru, através do nosso querido deputado Pedro Tobias, tenha a construção do fórum em módulos, que é o correto. E nós recebemos notícia ontem que já foi marcado para dia 15 agora de agosto, às 14h30, lá no secretário de Justiça, para nós acertarmos, conversarmos detalhes sobre o fórum, porque precisa pôr a verba no orçamento, uma verba inicial, claro, e precisa que haja a prioridade. E o governador disse que é prioridade Bauru agora. Então, eu até estou dando essa notícia em primeira mão dessa reunião, e eu gostaria que todos aqueles que foram lá no gabinete do presidente do tribunal, doutor Paulo Dimas, também compareçam perante o secretário de Justiça para mostrar a coesão da nossa cidade. Porque, ultimamente, a cidade vem sendo beneficiada pelo governo do Estado, mas nós estamos indo em cima. Não é ultimamente, né? O Alckmin tem privilegiado... Ultimamente, eu digo de uns anos, desde Alckmin, né? Através da amizade com o Pedro Tobias, tem conseguido muita coisa. Muita coisa. Graças a Deus que nós vivemos nessa terra, que é o coração de São Paulo. Verdade. O slogan do jornal Cidade e o jornal também. E hoje a esposa do governador está aqui em Bauru. Exato, assinando convênio, né? Vai ter uma escolinha para as senhoras e tal. É assim que vai. Está indo bem. Eu acho que está indo bem a administração do Gazeta. Eu ia entrar um montão de perguntas para você, mas olha, já chegou um montão de... Vamos ver o que o telespectador quer saber de você? Que vier 3 palitos como fiz. Marcos Eduardo Monteiro. Como já havia informado na TV Prevê e no seu programa há uns 10 dias, será que é para você essa pergunta? Volto a informar que no início da quadra 4 da rua Carlos Marques, no Jardim Bela Vista, tem um buraco no meio da rua e, para piorar, na segunda-feira passada, apareceu um vazamento d'água que está jorrando na rua. Por essa rua passam os veículos da TV Tem. Bom, eu vou pedir para a Nádia passar esse e-mail do Eduardo Monteiro para o DAI. Viu, Nádia? Passa para o DAI, viu, Eduardo? Porque o Toninho do jurídico. Eu posso falar algo? Pode, claro, lógico. É o seguinte, nós temos um grupo de servidores, secretários, que nos comunicamos imediatamente quando eu tomo... Ontem, por exemplo, eu estava passando
na esquina da rua Rio Branco com Nossa Senhora de Fátima, e havia um vazamento de esgoto. Eu bati a foto e mandei no ato para o presidente do DAE. Aí já toma providência. Nós estamos agindo dessa forma. Entre nós, um comunica o outro. E se você me der, claro, tudo bem, tá na tua mão, então. O endereço e tal, eu vou anotar e vou entrar em contato. Maravilha. também, além da Nádia. Nádia, por favor. Tá. Eu não estou querendo passar por cima de nada. Não, mas está na tua mão, a Nádia nem fala. Tá? O Toninho é o responsável agora para passar isso. Nós temos isso aí para agilizar. É uma coisa melhorada daquilo que o SBEG fazia. O SBEG que ele saía com fosquinha e onde ele via buraco, isso aqui ele anotava. E o butinão no pé. Eu lembro do SBEG. Só que agora nós fazemos isso através do WhatsApp. Claro, hoje os meios eletrônicos ajudam qualquer prefeito, qualquer coisa, né? Cleiton da Santa Cândida. Boa tarde, Duda. Toninho, vamos direto ao assunto. A culpa de toda esta corrupção em Bauru, não sabemos se ainda é corrupção, dessa denúncia em Bauru, que está sendo investigada, é do governo Gazeta ou do governo Agostinho? Evidente que não tem nada no governo Gazeta até agora. São coisas anteriores que aconteceram. E nós estamos na secretaria e os demais secretários imbuídos de fiscalizar a própria administração para que no governo Gazeta não haja nenhuma espécie de corrupção. Nós não compactuamos com isso, eu repito. Então, esse caso que está no GAECO e outro caso que está aparecendo são coisas anteriores. Administrações anteriores. Vamos esperar para ver, né? Denúncia é uma coisa, comprovar é outra. Por sinal tem, né, o caso aí na pauta, né? O caso do Lula, né? Claro. O caso do Lula. Né? A pergunta que me fariam se, e já me fazem por aí toda hora, se o Lula vai ser julgado pelo tribunal antes da eleição. Particularmente, pessoalmente, eu acredito que não. Acredito que não vai dar tempo. Porque, infelizmente, o Poder Judiciário é moroso. É moroso. Outra coisa, se ele vai ser preso, me pergunto. Eu falo assim, Está mais que preso, né? Não tá em lugar nenhum. Aliás, vou dizer uma coisa. Que tormento que deve ser a vida dele. Que outro dia ele disse assim: você não sabe o que é viver, até sem dormir, pensando que às 6 horas da manhã a federal vai estar na tua porta. E eu digo assim, eu não acredito que ele vá ser preso agora, porque para mim, me parece que passou da hora. Perdeu a oportunidade. A minha opinião sobre esses dois aspectos. Eu acho que eles têm todas as informações sobre tudo que o Lula fez e eles vão fazer isso homeopaticamente. Essa semana anunciou o 6º processo onde ele é considerado réu. Correto. Já pegaram o apartamento, pegaram 600 mil, pegaram 9 milhões. E eu acho que semanalmente vai vir. Vai sufocando. E não vão prender até para não ter comoção popular. Agora vou dar a minha opinião. Duda, TV Prevê. Não tem chance nenhuma de você ganhar uma eleição. O 30% no país sempre foi a votação do PT. Sempre teve 30%. O PT já saía com 30%. Chegando nos 50% era o presidente, era o cargo que ele queria. O Lula tem 70% de rejeição hoje.
né? Eu acho que Lula, Temer, esse pessoal não ganha, né, o lado de Minas Gerais, o Aécio, que o mineiro já conhecia muito bem, não tem chance nenhuma de ganhar uma eleição no segundo turno. Eu acho que essa preocupação com o Lula é mais gente querendo que ele vá para a cadeia. Agora, eu acho que o Moro está certo nesse aspecto. Tem um montão de informação. Aliás, isso já aconteceu aqui no município com esse político anterior. Os promotores foram fazendo tudo homeopaticamente, né? Entendeu? E acho que não tem motivo. Vai aparecer dinheiro em outro país, vai aparecer... Eu acho que a coisa está montada assim. Agora, a minha pergunta para você, eu sinceramente não sei... claro que o Temer está envolvido, claro que aquelas declarações são bombásticas, né? Agora, muito deputado que ainda votou a favor, entre aspas, do Temer, colocou pelos 14 milhões de desempregados e tal. Agora, vamos ser franco, Toninho, você que é um cara experiente, você é jurista, você não pode pensar como eu. É como se quando alguém falar, Duda, passa o cara agora, dá nota para ele não merece, mas no futuro você tira a nota dele. Vocês juristas, se o cara é criminoso, tem que fazer, né? Agora, para o desemprego, a saída de um presidente agora seria uma catástrofe, né, Toninho? Veja bem, hoje de manhã eu fui fazer uma compra, 8h15 da manhã, e o cidadão idoso que me atendeu falou assim, olha, eu não queria que os deputados fossem a favor do relatório para que ele fosse cassado. Contra o relatório para ele ser processado. Por quê? Está melhorando está ali no fim, está próxima, ele já vai sair. E uma coisa que o cidadão falou, justamente, é sobre o seguinte, sabe o que o cidadão falou? Toninho, você já imaginou em 4 anos nós vamos ter outra vez? 5 presidentes quebra o país, diferentes? quebra. Não dá. Então... Eu aqui na TV Prevê, eu falo desde o início assim, Toninho, em tom de brincadeira, eu falo, deixa esse cara terminar, depois manda ele lá para Alcatraz, a prisão lá nos Estados Unidos, e joga a chave no Pacífico, olha, entendeu? Você, né? Me lembrou o meu Entendeu? querido professor Durval Guedes Azevedo. Ele falava assim, o cara que é dissidente lá na União da República Socialista Soviética, né? Era conhecido como Rússia, o dissidente, eles dão um short pro cara, um leque, e mandam o cara se divertir na Sibéria. Não, sabe o que me tranquilizou ontem? Eu não sabia que... Sinceramente, eu nunca tive tão confuso. Mas o próprio papel do Janot, o Janot disse o seguinte, o ato do Congresso não autorizar agora... Não quer dizer que a hora que terminar o mandato ele não vai para a cadeia, não vai ser processado. O processo vai andar. Eu acho que por bem dos 14 milhões de desempregados, adia, mas tem que julgar depois. O que ocorreu foi impedir o processo do presidente. Que é tudo da mesma turma, durante o mandato. Mas terminado o mandato, esse processo pode tramitar. Claro. E tem que tramitar, né, Toninho? Se é verdade, e as palavras são bastante... dúbias, né? São bastante dúbias. Eu acho que é como o nego diz, não tem virgem na zona de meretrício, né? Em Brasília, nós já podemos falar assim, não tem inocente em Brasília. José Leme da Vila Nova Paulista. Boa tarde, doutor Toninho. Como o senhor recebeu a notícia da votação da Câmara dos Deputados, nós já falamos, que resultou na permanência do Michel Temer na presidência? Dos deputados federais da região, Milton Monte, do PR, e o Ricardo Izar, do PP, votaram a favor do presidente. Sim, eu vi os dois votando. Mas eu digo assim, né? O que nós podíamos esperar? Eu fui 6 anos e meio consultor jurídico da Câmara Municipal de Bauru. Fui 12 anos vereador. E estou acompanhando há 8 anos e meio o que se passa na nossa cidade. O executivo só perde uma votação se ele negligenciar. Se ele for em cima, ele ganha a votação. E foi o que aconteceu em Brasília.
Foi o que aconteceu em Brasília. Mas isso é triste, né? E olha, quer dizer, tudo, independência de bem, poderes, então, é uma coisa que não existe. E tudo que o Temer fez, o Lula e a Dilma fizeram. O cara é secretário, ministro, vai lá, e é deputado, se afasta e vai lá votar. Eles fizeram isso também. É o jogo, é o jogo. Mas aqui em Bauru aconteceu o contrário. Você era o líder da cassação do Nilson Costa, ele fez em cima, correu atrás, e vocês caçaram o Nilson Costa. Quem reverteu foi a justiça. Mas tudo é um momento, foi um momento, né? A coisa é o momento. Você puxou um assunto que eu digo assim, não me arrependo de nada que fiz quando vereador. Se fosse vereador, faria tudo de novo, mas com um pouco mais de carinho. É a história, né, de você não precisar também usar a lei na dureza. Dá a lei. Claro. Resolve o problema. Gostei de ouvir isso de você. Sinceramente, eu acho que uma pessoa com seu caráter tinha que dar um depoimento público desse. Eu sempre orei a Deus e pedi para não deixar eu ter ódio. Claro. Né, de forma nenhuma. Mas às vezes as paixões políticas nos levam a esse tipo de coisa. É pegajosa, né? É verdade. Pegajosa. Claudinei dos Altos da Cidade. Senhor secretário, o STF decidiu que a cobrança da taxa de bombeiros é inconstitucional. Vale dizer que a municipalidade terá que devolver esse dinheiro ao cidadão? Pergunto, a Secretaria de Negócios Jurídicos já está se movimentando nesse sentido? Excelente pergunta. Grande Excelente. pergunta, porque quem dá fez? Claudinei. Dá chance para eu esclarecer o que está se passando nessa questão. O município de São Paulo teve, pelo Supremo Tribunal Federal, declarado inconstitucional a lei de cobrança da taxa de bombeiro. Havia a informação que era de repercussão geral. O que isso quer dizer? Que o Supremo decidiu, o Brasil inteiro tem que acatar. Só que, durante a reunião dos ministros, ficou decidido que naquele momento não estava sendo resolvida a questão da repercussão geral. E que essa questão seria resolvida quando do relatório do ministro relator. Então, a repercussão geral deixaram para depois. Eu tenho acompanhado, tirei certidão esta semana, e o caso ainda não temos o acordo definitivo do Supremo Tribunal Federal, onde dará ou não a repercussão geral. Se der a repercussão geral, nós temos que analisar se enquadra a nossa lei no acórdão. Se enquadrar, eu vou sugerir ao prefeito fazer uma lei revogando a lei que instituiu o auxílio ao bombeiro. Neste caso, quem pagou a taxa de bombeiro dos últimos 5 anos poderão solicitar, até mesmo, não é necessário nem juízo, até mesmo administrativamente, perante a prefeitura, a devolução. E eu digo assim, vai ser um problema gravíssimo, porque Bauru tem pouco dinheiro e aí tem que devolver, mas concordo, Duralex, Sedilex, cumpra-se a lei. Terrível. Aqui está o meu amigo Horácio Jacomini de Duartina.
Ele está perguntando, ele quer a sua opinião de tudo que aconteceu ontem em Brasília. Nós já falamos, né, Horácio? Você tem mais alguma coisa para falar de Brasília? E ele coloca aqui que ele está desanimado, decepcionado. Que brasileiro que não está, né, Horácio? Que brasileiro que não está. Desanimado com a situação do país. Claro. Todos nós estamos e não estamos contentes com o que se passa na nossa pátria. Eu costumo dizer que o Brasil está de ponta cabeça. Mas cabe a nós fazermos algo para que as coisas mudem. Principalmente, a população, quando for votar o ano que vem, tem que escolher o candidato que ele entenda que vai ser correto, honesto, trabalhador, vai olhar pelas coisas sem pensar em si próprio. É verdade, é verdade. Denise Campos Moura. Duda, você está de parabéns. Cada dia o programa está melhor. Adoro você e o seu programa. Pergunta para o Dr. Garmes o que precisa fazer para acabar com a corrupção de Bauru. Não podemos ter um governo corrupto ou corrompido no poder de nossa cidade. Beijos, Denise. Denise, é o seguinte, ao que me consta, neste governo, que nós estamos com 7 meses e 3 dias, não há corrupção. Mas se aparecer algum indício, tenha certeza que nós vamos em cima e vamos tomar providência. Agora, nós não temos como, eventualmente, acabar com a corrupção. Porque isso lá no Éden, Adão e Eva foram corrompidos e se corromperam. E isso é do homem. Mas nós não temos que... As pessoas de bem não podem concordar com esse tipo de comportamento de quem quer que seja. É verdade. E, lamentavelmente, né, Denise, nós temos leis no Brasil muito brandas, né? Nem é que as leis são brandas. O Toninho, que é jurista, vai falar. As execuções penais são brandas, né? Já chama... Nego que... chama liquidação penal. Liquidação da pena. Então, o cidadão... Eu dou risada quando eu vejo o cara condenado a 278 anos. Vai ficar 10. Não, 5. 5, 6 anos. Porque o máximo instituído são 30 anos. Eu sei. Um sexto, você cumprir um sexto em prisão fechada, você já tem direito aí, desde que haja bom comportamento. E todo mundo tem bom comportamento, viu? Todo mundo. Vira porque o cara quer se ver livre daquilo ali. Evangélico, para dizer todo mundo tem bom comportamento. Agora, você não sei se você viu ontem. 5 anos, dali a pouco... Aquele goleiro Bruno ontem foi autorizado a dar aula para criancinha. Para criancinha. Sei lá... no que se baseiam para fazer uma coisa dessa. E o único cara que eu sei que cumpriu os 30 anos no Brasil, você lembra do bandido da Luz Vermelha? Ele cumpriu 30 anos... E mais um pouco. Aí não tinha mais jeito de ter ele lá, soltaram. Eu vi uma entrevista com a mãe dele, coitada, né? Na porta da cadeia, quando ele saiu, a mãe falando, o que estragou meu filho foram as más companhias. A mãe é mãe, né? E ele saiu dali um mês e mataram ele. E ele ficou mais de 30 anos, porque ele tinha naquela época, o cidadão que tinha problema mental e tal, ele não era liberado, enquanto não tivesse um exame de sanidade. Acho que é o único negro que ficou 30 anos no Brasil, né? Não, eu acho que o Meneghetti ficou também. O Meneghetti ficou? Ficou. E o Meneghetti não matou ninguém, era o furtador, né? Subtraía as coisas do tempo romântico, ele falava. É verdade. É verdade. Mas ele cumpriu pena aqui em Bauru, viu? No final da vida. Ah, verdade? Puxa vida. Cumpriu. Você sabe que ano que morreu o Meneghetti?
Ah, faz tempo. Faz tempo Faz já, né? tempo. Eu era moleque, o Meneghetti era famoso como batedor de carteira. Ele entrava na casa quando não tinha ninguém. Ninguém sabia fazer. Nunca enfrentou. E aquela época a lei, né? se você fizesse um furto qualificado, o que seria furto qualificado? Você arrombou a porta, entrou e levou. Acabou sendo preso, era cadeia. Não tinha sursi, não tinha. Vamos dar. Você sabe o que veio trabalho, na minha cabeça agora? O Maluf falando, estupra, mas não mata. Mas isso foi dentro de um contexto, né? De um contexto. Você é malufista? Não, não sou. Mas foi dentro de um contexto. Sabe, ô Duda, eu não confundo estação. Eu não confundo estação. Foi verdade. Porque a ideia que ele estava dando naquele caso. Eu entendi. Era outra. Mas a má frase liquidou ele. Liquidou ele. O Luiz Carlos da Bela Vista. Boa tarde, doutor Garmes. Apesar de tudo que o governador Alckmin faz para Bauru, envia para Bauru, com a ajuda do doutor Pedro Tobias, a empresa... Como é que é? Envia para Bauru a empresa radiofônica de Bauru, emissoras de rádio, vivem descendo a lenha no governador. Eu não vejo militante do PSDB combatendo isso aí. Quem que é radiofônica de Bauru, emissoras de rádio? Você sabe quem é? Não sei. Também não sei. Sinceramente não Luiz, sei. Juro. Mas a militância... Mas também não deve ter nenhuma audiência, porque nem eu sei, nem o a Toninho, militância vereador, sabe? A militância do PSDB é que deve responder... O deputado nosso... Mas democracia é isso através também, da sua assessoria responder. Entendeu? E crítica, olha. A vida inteira vai ter quem vai não criticar. Pode ser leviano, né? Não pode ser leviano. Ofender, isso não. Alberto Nóbrega. Boa tarde, Duda. Duda, gostaria de saber se o Toninho Garmes tem alguma informação ou novidade sobre os casos de improbidade administrativa no governo Rodrigo Agostinho, como o caso Lacon. Obrigado e um grande abraço. Bom, do dia 23 de janeiro até agora, passaram pelas minhas mãos muitos procedimentos do Tribunal de Contas. 23 deles, o ex-prefeito sofreu penalidades por irregularidades e tal. Em 2 ou 3 desses casos, o tribunal manda se tomar providências sobre a lei, né? Aplicar a lei de forma que ele seja processado por responsabilidade. Tá. Não cabe, primeiramente, ao município entrar com essas ações, tá? Por quê? Porque o tribunal manda a cópia para a prefeitura, manda para o Ministério Público claro. E manda para a Câmara Municipal. Como o Ministério Público toma providência regularmente, nós aguardamos o Ministério Público se manifestar. E ele está se manifestando. E quando o promotor ajuiza alguma ação, ele oficia para a prefeitura, se a prefeitura, o governo atual, quer participar da ação no polo ativo, apoiando o Ministério Público em relação a aquele que está sendo processado. E este que está sendo processado, ex-prefeito, ele tem que se defender com os meios próprios. Tá. Então é isso aí. O Kim Júnior pergunta, boa tarde, Duda e Dr. Garmes. Da cultura. Vamos lá. Ele quer saber se é você ou é o prefeito que anda segurando a verba da cultura. Nem eu, nem o prefeito e nem o secretário de cultura. Nós temos que ter muito cuidado, né? E isso é meio de vida nosso, com o numerário. E ainda sendo numerário público, para que haja a autorização para o repasse, nós tomamos
várias cautelas, né? Ele veio conversar comigo outro dia, eu disse, Kim, fica tranquilo, está tramitando. Só que a administração pública é diferente da tua empresa aqui. Claro. Você fala assim, olha, faz tal coisa que eu pago. Claro. Lá na prefeitura não é assim. Nós temos que ver o que pode acontecer no Tribunal de Contas, no Ministério Público, se aquele contrato que vai ser firmado, se procede, se não tem nenhuma irregularidade. Então, é mesmo burocratizado. O Cleiton da Santa Cândida volta aqui. Duda, eu entendi direito. Este caso investigado de corrupção aconteceu no governo Agostinho, então? Não pode falar, porque está sob sigilo de justiça. Mas é em governo anterior ao do Gazeta. Exato. Pode ser o Agostinho, pode ser outro anterior. Eu estou tentando trazer o promotor do GAECO aqui, o Pegoraro, né? Agora, vamos ver se nós conseguimos trazer o doutor Pegoraro. Mas ele não vai poder falar também. Não vai ter segredo de justiça. Enquanto não clarear e eles não apresentarem a denúncia... Não é na administração do Gazeta, isso está claro. Não é. Maria José da Vila Independência. No posto da Vila Independência, uma servente faz o papel de assistente social e a outra servente de auxiliar de enfermagem. Isso é legal? Isso pode? Claro que não. Não precisa nem acrescentar nada. Seria desvio de função. A pessoa interessada tem que colocar no papel, fazer mas dá para você dar uma mandar e a gente toma providência. Inclusive, deve ser requerido direto por secretário de saúde. Isso não pode. E o secretário instaura o procedimento e depois vai lá para o setor nosso, na Secretaria Jurídica, para manifestação. Não é correto. Desvio de função não é possível na administração. Tunico, mais alguma coisa? Só dizer que eu fico feliz de nós estarmos completando mais uma entrevista. Espero ter atendido os anseios de quem entrou em contato aqui. Hoje você conseguiu ser breve. Diminuir, né? Eu sei o Tuga Gerame. Tuga Gerame, se eu bobeasse, eu fazia a primeira pergunta e acabava o programa. Eu pisava no pé do Tuga aqui, entendeu? Mas graças a Deus, tudo bem. Olha, nós estamos à disposição na Secretaria dos Negócios Jurídicos. Se você não quer fazer alguma denúncia, alguma coisa em qualquer setor, faça diretamente para mim, não tem problema, e vai caminhar, vai ter uma solução. Aliás, é ordem do prefeito, hein? É ordem do prefeito, nada fica escondido, nada vai ficar escondido. Isso é muito bom. Tunico, obrigado. Prazer vê-lo novamente, vê-los todos. Já que eu estou vendo você assim, com tanta vontade de dar entrevista e sendo tão... Você mostrou um aspecto de que a informação tem que ser dada que me empolgou aqui, viu? Vamos ver se nós trazemos daqui uns 40 dias outra vez. Estou às horas. Tá? Estou às horas. E é importante. O Toninho tem uma história jurídica e uma imagem, né? Eu e o Toninho já estamos naquelas idades que nós estamos nos despedindo de atividades profissionais. Fazer sujeira na hora da saída, hein, Tonico? Então, eu acho que para o município é uma coisa muito importante ter uma pessoa da história do Toninho Garmes no jurídico da prefeitura. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Play.